Amém, glória a Deus. Obrigado, pastor Marcos. A recíproca é verdadeira. Você é um amigo, você é um companheiro, você é alguém que Deus levantou. Não somente nós ajudamos vocês, mas vocês nos ajudam, nos encorajam. E é bom saber que a gente tem com quem andar e com quem dividir os sonhos, as esperanças e as alegrias, as conquistas, né? Olhando aqui, ontem eu falei com alguns meninos aqui, e algumas meninas. Gente, aqui tem tanto rapaz abençoado, bem-sucedido, homem de Deus. Parece que as meninas não olham. Tem algumas meninas também abençoadas, orando a Deus, assim, igual a Ruth, igual a Esté. E os meninos parecem que não percebem. Pastor Marco, podemos fazer um intercâmbio. Eu tenho os meninos lá também, assim, abençoados, que estão clamando a Deus. Eu posso mandar eles para cá. Aliás, importar daqui, meninas, né? É melhor que elas vão. Mas também tem algumas meninas lá, muito abençoadas, gaúchas, assim, de origem alemã. Muito abençoadas, que também podem levar meninos daqui para lá. Então, de lá não vem ninguém para cá, tá? Mas se tiver rapaz querendo casar no Rio Grande do Sul, pode ir. Se tiver menina querendo casar também, pode ir. Estamos recebendo rapazes e moças. Brincadeira. Mas brincadeira à parte, vocês são uma bênção. Aqui tem jovens cheios de Jesus, cheios da graça, aguardando em Deus, tanto homens como mulheres. E essa é a graça, e essa é a força da igreja de Jesus. É uma comunidade, uma família, um povo diferente. Deus falou para Israel: vocês não andarão como as nações ao redor de vocês, nem como o Egito, de onde eu os tirei. Vocês serão uma nação santa, um reino de sacerdotes, um povo diferente, uma nação peculiar, minha propriedade peculiar dentre todos os povos da terra, como uma luz, como um farol, para quem os povos olharão. Assim é o CCA, em nome de Jesus. Mas, queridos, a mensagem de hoje, nós não vamos começar a projetar ainda, mas é chamado os pilares do Pai Nosso. Daqui a pouco os irmãos mostram aí, mas o que são pilares? Outro dia a gente estava fazendo uma reforma, e cada vez que a gente vai mexer em alguma coisa, vem a pergunta: isso aqui é estrutural? Uma coluna, é uma fundação, um pilar? Não pode mexer. Aí lá no meio tem alguma coisa que alguém diz: isso aqui não pode tirar, isso aqui é drywall, isso aqui é acartonado, isso aqui é uma parede só de tijolo. Mas se tirar, não mexe com a estrutura. Você pode mexer, quem vai reformar, quem vai adaptar. Aqui esse prédio, com certeza fizeram adaptações. Nós estamos para comprar lá pela fé, um local muito bonito. Glória a Deus que não tem nenhuma coluna. Orem por isso. Ainda esse ano precisamos comprar esse local muito abençoado ali perto. Ele custa só alguns milhõezinhos, né? Mas o que é isso para Deus? O que é isso para Deus, né? Então, queridos, orem para que esse local ou outro seja adquirido. Mas esse não tem colunas, tá? Não tem problema de estrutura. Mas pilar normalmente é uma coluna de sustentação, algo que não pode faltar numa construção. Às vezes o drywall pode sair, o lustre pode sair, o banheiro adaptado pode sair, a parede divisória, drywall ou qualquer adaptação pode sair, mas tem coisa que, se sair, a construção sofre na sua estrutura. A vida cristã, de acordo com o que Jesus ensinou, tem colunas, pilares que são sustentação e que não podem sair da construção. Daqui a pouco vamos falar sobre isso, mas antes vamos fazer um joguinho, não um joguinho, vamos fazer uma dinâmica aqui bem prática. Eu sei que é uma tentação na igreja olhar o celular, o resultado do seu jogo, do time. Então, eu sei que aqui ninguém olha celular durante o culto, ninguém, mas vamos fazer uma exceção hoje. Nós vamos olhar o celular durante o culto, tá? Além da Bíblia. Então, todo mundo, faça comigo aqui, pegue o seu celular, não abra a internet, não abra nada. Você vai lá num quadradinho preto, todo mundo sabe o que é isso, com um pontinho branco no meio, aquele local onde diz câmera. Todo mundo está acompanhando? Tem um celular? Pega o seu aí. Vai lá, liga, abre, onde diz câmera, tá?
Aí você clica em cima desse local onde diz câmera, tá? Aí você vai aparecer o quê? A pessoa mais linda do universo aí. Clica na câmera traseira, tá? Clica na câmera traseira. Frontal. Perdão, frontal. É coisa de tecnologia. Eu sei que vai aparecer a pessoa mais linda do universo aí. A pessoa mais elegante, que mais Deus ama, a pessoa que mais você conhece e que mais te causa problema. É essa daí. Tá? Aí você coloca num ângulo de 45 graus, assim. Tá? Você sabe o que é isso. Tá vendo aí? Aí com o dedinho que você consegue mover, você dá um clique bem naquele pontinho branco de baixo. Clicou? Você acabou de fazer uma selfie. O que é selfie? Selfie é uma palavrinha que diz você mesmo. O selfie vem do inglês e habituou, que ficou popular no mundo inteiro, mas é a ideia de ego, é a ideia da pessoa que está aqui, não é o nós, não é o você. É como quando diz você mesmo, quando diz ego, quando diz ele. Bom, a ideia é essa, se refere ao indivíduo que está aqui desse lado, tá certo? Ele mesmo, isso aí. Então, queridos, o que é selfie? É a identidade, é a pessoa do indivíduo com todas as suas virtudes, mas também com todas as suas complicações. A selfie, ela foi inventada, criada pela primeira vez no ano de 2001, na Austrália. Um rapaz queria fazer uma foto, não tinha ninguém, e ele teve a ideia de inverter o celular de um jeito lá, e ele conseguiu fazer, ele mesmo, a primeira foto de si mesmo. Essa foi a selfie, que é do inglês. Daí que hoje, 20 e poucos anos depois, 92 milhões de selfies são feitos todos os dias. E tudo que é foto do mundo, de gente, de imprensa, televisão, 4% das fotografias do mundo diárias são selfies. 2,3 bilhões de selfies as pessoas tiram todos os dias. 50% dos milênios, que nasceu de 95 para cá, eles já publicaram alguma selfie em algum momento da sua vida. 95% dos jovens adultos, até em lugares pobres como a África, já tiraram selfie e já publicaram. Até na Sudão do Sul, que é um dos países mais pobres do mundo. Outro dia eu vi uma reportagem que tem um rapaz ficando rico, que ele tem uma barraquinha, uma sala, um comércio, e ele tem quase 300 tomadas, porque lá falta energia o dia todo. Tem energia 6 horas pela manhã, aí acaba, aí 4 horas, aí depois mais 4 horas à noite. Qual é o trabalho dele? É alugar a parede toda, essa parede, a do fundo, aquela, sobe numa escada, só tomadas, porque o povo deixa o celular para carregar, e ele ganha dinheiro, coloca o nome no papelzinho, Marcos, Cristiane, Camila, Pedro, João, Cleia, e fica lá carregando. Quando o pessoal vem do trabalho, às vezes da roça, aí eles pagam e pegam o celular carregado, para o resto do dia ou para a noite. E eles têm rede social. Muito embora que custe metade do salário deles, mas eles têm rede social para se comunicar com o mundo. As pessoas passam 54 horas, tá certo? Do dia, aliás, do ano, fazendo selfies. Incrível, não parece, mas 54 horas do ano as pessoas passam fazendo selfies. E as pessoas que fazem selfie, elas estão sorrindo em 60% das fotos. Cuidado, porque muitas vezes, no excesso de selfie e rede social e comunicação, a pessoa acorda pela manhã, primeira coisa, quantas curtidas teve meu último post da noite? E o último post, às vezes, foi uma
selfie. 14, ai que depressão. Ninguém curtiu. E ela ainda olha. Às vezes é um recadinho que mandou para uma pessoa. Eu quero que ela veja a minha felicidade comendo esse sanduíche. E às vezes o colesterol lá em cima. Aí, olha, no outro dia, aí ela dá uma olhadinha. Não, eu mando, tem 50 pessoas, mas eu queria que o Marcos visse. Aí ele não viu? Ah, que pena, ele tinha que ver o meu sucesso. Até isso as pessoas usam para mandar recado ou para provar para o outro que ele tem ou que ele pode algo diferente, tá? A selfie também tem essa. A pessoa que tira selfie, ela tem em média 24 anos. A maioria, eles são quase que fissurados em selfie. Já tem na Europa centros de recuperação para viciados em selfie, viciados em redes sociais, viciados em Instagram, Facebook, TikTok, e está aparecendo toda hora uma rede diferente. A maioria voltada para promover a autoestima, que às vezes não tem. Quem mais aparece, quem mais sorri, é quem não tem, talvez, algo tão bom, porque precisa aparecer muito e não sente que é bastante, tá? Em 2008, até o ano de 2008, 500 mortes aconteceram por conta das selfies. Em cima de um prédio, de repente cai. Já vi gente no meio da rua, de repente cai num buraco. E tanta gente, cada loucura, até hoje, mais de 1000 mortes já aconteceram por conta de gente tentando um ângulo especial para a selfie. A selfie é a tentativa de promover o indivíduo, o bem-estar. Não é errado fazer selfie. Eu faça. Eu não estou criticando as selfies. Estou dizendo que as selfies são uma maneira de levar o indivíduo a sentir uma realização que muitas vezes não está na câmera do celular. Sabe, a melhor curtida que você pode receber é do céu. Jesus, ele dá curtida. Lembre-se que quando Deus deu a revelação, em inglês a palavra as pedras de Moisés são tablets. Deus, ele deu 2 tablets para Moisés e ele mandou o poder da nuvem. Então, as melhores curtidas de Deus estão na nuvem. A nuvem de Deus manda informação quando você precisa. Ah, não, está na nuvem. A nuvem de Deus é melhor. É de lá que devem vir as curtidas para o que nós fazemos e o que nós somos. Falando isso, eu quero mostrar que a selfie é um dos pilares, é um dos elementos que mais expressam o individualismo humano. O que é individualismo? É o sujeito. O Japão, gente, chegou a um ponto hoje que se alguém tocar em você na rua, até por acidente, é uma coisa horrível. Tem gente no Japão que fica 2 anos e não sente o toque de outro ser humano. Até apertar na mão, eles não apertam. O Japão está correndo o risco de desaparecer, porque as pessoas não casam, porque elas não querem tocar em outro ser humano, nem do mesmo sexo, nem do outro sexo, nem ser humano nenhum, porque é um individualismo excessivo e é um risco muito grande. Deus fez o ser humano para viver em comunidade, para amar, ser amado, abraçar corretamente, ser abraçado. Então, o individualismo diz: eu primeiro. Primeiro eu, segundo eu e depois eu. Mas o Pai Nosso é exatamente o contrário. Quando eles pediram que Jesus os ensinasse a orar. E nessa lição de oração, ele não enfatiza em nenhum momento o individualismo ou o eu, mas sim o plural, a comunidade. Melhor é serem 2 do que 1. Tem um ditado africano que diz: se você quer ir rápido, vai sozinho, mas se você quer ir mais longe, vá junto com outros. Vá junto com outros. Então, lá no meio do Sermão da Montanha, ele ensinando princípios, ele falou: quando vocês forem orar, não sejam repetitivos como os pagãos e fariseus.
Não entre em longas discussões e apelação, e cobras de pano de saco, e grandes ladainhas. Portanto, versículo 5 de Mateus 6. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Sabe, o Pai Nosso, queridos, é a oração mais feita no mundo. Sabe que por dia, mais de 2 bilhões e 500 vezes o Pai Nosso é repetido, rezado, falado em televisão, em rádio, em missa, em novena, em culto da casa por dia no mundo. Nós somos em torno de 2 bilhões de cristãos, incluindo católicos, no mundo, um pouquinho mais. E alguns fazem o Pai Nosso muitas vezes por dia, outros talvez nenhuma vez, mas em média, no mundo, 2 bilhões e 500 milhões de vezes o Pai Nosso é repetido. A maioria das vezes sem entendimento, sem noção, apenas como uma fórmula, como um amuleto para livrar do olho mau, do bicho-papão. Mas nem sempre se tem a noção de que ele é um esboço, de que ele é um padrão, um roteiro de oração que Deus aceita e que Deus ouve, e foi Jesus que ensinou. Primeira coisa do Pai Nosso, queridos, alguém diz o seguinte, John Bunyan, aquele que escreveu O Peregrino, ele disse: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Não são as palavras que vão dizer o tanto que eu estou sentindo e conectado com Deus, mas a atitude. Não tem a história que Jesus disse que 2 homens estavam orando e um dizia: Senhor, glórias te dou, porque nem sou como esse fariseu. Ele rouba, ele engana os outros, ele faz ágil, ele faz tudo que é especulação, mas glória a Deus porque eu dou o dízimo do cominho da hortelã, glória a Deus porque eu não toco em cadáver e nada impuro. E o outro se dobrava, o publicano, cobrador de imposto: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador, tem misericórdia, não estou contente com o que eu sou e com o que eu tenho, eu quero mudança, tem misericórdia de mim. Aí Jesus perguntou: quem foi que saiu dali justificado? Qual foi a oração que Deus ouviu? Daquele que realmente estava sentindo a sua miséria e clamando por ajuda superior. A oração do Pai Nosso revela com que espírito devemos orar. Primeiro, um espírito reverente: Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Pai Nosso, não é meu Pai, claro que é meu Pai, mas na hora da oração ele é Pai Nosso. Presta bem atenção, alguém já disse: você não pode chamar Deus de Pai se você não aceita chamar o próximo de irmão. Se você não consegue chamar o outro de irmão, então não tente chamar Deus de Pai, porque Deus vai chamar de filho aquele que muitas vezes nós não queremos chamar de irmão. É muito importante esse cuidado que devemos ter. No Pai Nosso temos que ter um espírito submisso. Venha o teu reino, não é o meu reino, não é a minha vontade, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Um espírito humilde: faça-se a tua vontade, ainda que ela seja diferente da minha. Um espírito dependente: dá-nos este dia o pão diário, o maná era todo dia, né? E perdoa as nossas dívidas, e não nos deixes cair em tentação. É dependência. E um espírito altruísta:
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tudo é teu e continuará sendo teu. Eu sou morador, eu sou inquilino, eu sou visitante, mas com todo o direito e herança de filho. Tá certo? Então vamos ver quais são os pilares. Lembra que eu disse que o pilar é aquilo que não pode sair do lugar que figura a casa. Primeiro pilar do Pai Nosso. O Pai Nosso prioriza a pessoa de Deus. Esse é um pilar. A pessoa de Deus. A identidade de Deus. Pai. A palavrinha Abba do hebraico. Abba, papai. É aquele que gera, que cuida, que ama. E a palavrinha grega, pater, ou papá. O grego também, papa, é do mundo inteiro, muitas línguas. Papa, pater, significa aquele que gera, aquele que providencia cuidado e aquele que garante a segurança. Então, essa palavra quer dizer compromisso com os seus filhos, quer dizer familiaridade, quer dizer proteção e consolo, quer dizer consistência. Ele é um pai presente, tá certo? Não é um pai apenas que gerou biologicamente ou espiritualmente, e ele suprirá as necessidades de cada um, e ele é um Deus que ouve, ele me ouvirá quando eu clamar. É um Deus que equipa, e é um Deus que ama, não importa o que aconteça. Igual o pai do filho pródigo. A paternidade é o que nos faz não ser órfãos, é o que nos faz não ser bastardos, porque uma pessoa que não tem pai, ela é duas coisas: ou bastardo, porque é aquele que foi deserdado, não tem pai porque o pai não aceitou, não assumiu, caiu do mundo, rejeitou, negou, ou é órfão, porque o pai morreu, porque o pai não existe. Nós nem somos órfãos, nem somos bastardos. Nós temos um pai que ama. Olha para o seu vizinho e diga: você tem um pai. Você tem um pai. Então tudo que você precisa está no depósito, no celeiro do seu pai. Romanos 8, 14 a 17. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Isso é aramaico. Abba, Abba, Pai. O próprio Espírito Santo confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus. E olha o benefício. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Co-herdeiro quer dizer aquele que tem direitos iguais, que herda igual, que tem direito igual na partilha. Então, essa paternidade de Deus e essa filiação faz de nós um povo diferente, especial. Nós temos identidade, registro, sobrenome, DNA. Nós somos da família de Deus, filhos do Altíssimo. Isso é a maior garantia que pode existir aqui na terra. Então, quando eu oro a paternidade de Deus, Pai nosso que estás nos céus, eu estou aceitando. Porque tem gente que tem a maior dificuldade com a família, tem a maior dificuldade com o sobrenome, tem a maior dificuldade com a maneira como nasceu e foi criado. Mas aqui não, a paternidade é a legitimidade da sua existência. Segunda coisa, segunda coluna que garante essa proteção, segurança e que segura a fé do cristão, é o programa de Deus. O primeiro, lembra que a paternidade, então o Pai Nosso prioriza o programa de Deus. O que é um programa? Quando um prefeito vai se candidatar, um governador, antes até eles apresentam um plano, um programa de governo para o partido, às vezes para a imprensa. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio com um programa, uma agenda, tá certo? Uma missão a cumprir.
Então, qual é esse programa? Qual é essa missão? É tomar de volta o domínio que Adão havia dado para a serpente. É tomar de volta aquilo que foi entregue para o pecado. É instalar de volta o domínio, a vontade de Deus sobre a terra, que é boa, perfeita e agradável. E com seus semelhantes. Venha o teu reino. Verso 10. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que eu tenho que orar, venha o teu reino? Porque eu sozinho não consigo trazer o reino de Deus sobre a terra. Cada vez que os homens tentaram instalar um reino, deu guerra civil, deu ditadura, deu opressão, deu mentira. Os reinos se abalam. Tem um cântico? Os reinos se abalam. Os povos se curvam. Os reinos vêm e reinos vão. Ele derruba reis, reinos sobem e reinos descem e caem. Roma, a Grécia antiga, a Babilônia, a Pérsia, o Egito, todos passaram. Mas tem um texto que diz: o teu reino, ó Deus, não terá fim. Quando Jesus nasceu e que o anjo veio anunciar a Maria e a João Batista, disse: ele reinará na casa do seu pai Davi, e o seu reino não terá fim. É esse reino que nós temos que clamar: Senhor, venha o teu reino. Cada vez que eu anuncio, venha o teu reino, eu estou apressando, lembrando que ele vem. Cada vez que nós tomamos a ceia e dizemos, cada vez que vocês comem do pão e bebem do cálice, estão anunciando a vinda do Senhor, a morte e a ressurreição, até que ele venha, como um memorial. Venha, Senhor, o teu reino, sobre a família, sobre a cidade, sobre a minha vida, meu coração, pensamentos. Venha o teu reino. Salmo 145, 13. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. E é isso que ele quer para a sua igreja e para os seus filhos. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isaías 9, 7. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O reino de Deus é o ideal de governo, de sociedade, de moradia e de relacionamentos que todos nós precisamos. Mas o reino de Deus não é quando Jesus voltar somente. O reino de Deus não é um condomínio ultra nuvens. Tem gente que entende o reino de Deus e o céu como uma coisa física além das nuvens. Talvez, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando João começou a pregar e quando Jesus começou a pregar, eles falaram: o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está aqui entre vós, em Garaúnes. Cada vez que você ama, cada vez que você perdoa, cada vez que você ganha alguém para Jesus, cada vez que você ora, cada vez que você adora, cada vez que você tem um relacionamento cristão saudável com outra pessoa, você está vivenciando o reino de Deus, até que ele venha. Muito bem, então a primeira coisa é a paternidade de Deus, é uma coluna indispensável, não é um pilar. Segundo é o programa. O programa é o governo de Deus. E o terceiro pilar do Pai Nosso é a provisão. O Pai Nosso prioriza a provisão de Deus. O que é provisão? Aqui tem vários advogados, né?
E aí quando alguém vai lá com você, direito de família, o cara foi embora, e aí a mulher põe na justiça, e ela quer pensão alimentícia. Um nome bem comum no meio jurídico é alimentos. O juiz arbitrou alimentos. O que são alimentos? Aí a gente pensa naquela cesta básica de R$ 80, que tem café, açúcar, leite, farinha, e aí leva num saco transparente, plástico, aquilo são alimentos. Não, de acordo com, romanticamente, né, a lei brasileira, alimentos, a pessoa alimentícia é o suficiente para comida, roupa, moradia, bebida, medicamentos e lazer. Aí o cara ganha um salário mínimo, o juiz manda dar 250 e ele acha que deu tudo, que agora ela ainda tem que devolver o troco. Então, alimentos, de acordo com a palavra de Deus, é muito mais. É todo o necessário para viver com dignidade. É difícil. Só quem namorou com o jogador de futebol, que às vezes ganha uma pensão assim, bem grande. Tem muitos casos. Já vi caso aí que ela teve um filho do jogador e o juiz falou, não, a pensão dela é 400 mil. 6 meses depois, ela recorre, está na justiça. Ela recorreu porque 400 mil é pouco, ela quer 600 mil. Não dá para manter uma criança. Tudo depende de quem é o pai, né? Tudo depende de quem é o pai. Mas Deus é o nosso pai. Ele não dá por medida. Ele não dá 25%. Ele dá tudo. Se Deus nem o seu próprio filho poupou e nos deu o seu filho para morrer, imagina, Ele nos dará juntamente com o seu filho todas as coisas. Todas as coisas. Às vezes não recebemos todas as coisas, porque não sabemos pedir ou pedimos mal, Tiago disse, né? Mas Deus tem provisão. Sabe o que é provisão? É sustento, é cuidado, é garantia de que nada vai faltar. Mas, para que Deus dê, Deus não dá todo o seu melhor para a gente cega. É interessante que alimento, cuidado, bens, sustento, está ligado a uma palavrinha que não tem nada a ver, supostamente, com a raiz do significado, que é o sustento, visão. Visão quer dizer ver, enxergar, contemplar. Sabe, a provisão não é para a gente descuidada, cega. É para a gente de olho aberto. Porque somente quem está de olho aberto consegue abrir a mão e receber o milagre, né? O sustento. Tem mais. Eu tenho que estar alinhado com o que Deus quer. Provisão quer dizer você está alinhado com a visão de Deus. O pró quer dizer a favor, que é diferente do anti, do contra. Então eu sou pró-visão. Eu tento criar uma coisa aqui, não sei se dá muito certo, mas eu tenho que ser pró-visão. Se você é a favor da visão de Deus, Ele vai te dar a provisão, quer dizer, a garantia de que todo o necessário para você avançar, você tenha da parte dEle. Quem é provisão, duas palavras, recebe provisão. Uma palavra inteira, sustento, garantia, bens, recursos, alegria, paz no Espírito Santo, tá? Então, a provisão de Deus é como o maná no deserto. Ele falou, vocês não vão colher no sábado, e aí vocês vão ter para 2 dias. Vocês vão depender do Senhor. Todo dia você colhe o maná, todo dia colhe o maná, porque Deus vai fazer chover do céu aos seus amados. Ele dá enquanto dorme. Os passarinhos passam fome, os leãozinhos, aliás, os leãozinhos têm fome, os filhos dos animais têm fome, mas Deus, para os seus filhos, não deixa faltar nada, assim como Ele não deixa faltar para os passarinhos do céu, para as aves que voam, não plantam, não colhem, não fazem nada, mas Ele dá todo o necessário. Você vale mais do que muitos passarinhos. E do mesmo jeito
que os alimentos judiciais, eles não são apenas comida. Deus providencia para você saúde, faz parte do pão. Deus providencia para você alegria e paz, faz parte da provisão e pão e cuidado. Deus providencia casa, comida, sustento, companhia. Todo o necessário está nos depósitos de Deus. A primeira palavra que ganha força no Pai Nosso é a palavra prioridade. Prioridade. E a segunda é provisão. Incrível, porque primeiro é o relacionamento e depois vem a provisão. Mateus 6, 25 e 26. Por isso digo a vocês que não se preocupem com a sua vida, quanto ao que haverão de comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida maior do que o alimento? Mais. E não é o corpo mais do que as roupas? Observem, já falei, as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? A resposta é sim, mais e muito mais. Êxodo 16, 4. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam nas minhas leis ou não. Deuteronômio 8:3. Isso aqui é no final da vida de Moisés. Já 38 anos depois, já entrando na terra prometida, bem depois, é uma recordação do que foi o deserto. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Quer dizer que o pão de Deus é muito mais do que trigo, é muito mais do que água, é muito mais do que xerém, é muito mais do que bode, que boi, churrasco, tá? O pão de Deus é uma provisão de necessidades que muitas vezes nós nem sabemos que temos, mas Ele sabe. Salmo 81:16 é quando Deus, o salmista, faz uma lista de onde Israel falhou e pecou e de como poderia ter sido se eles tivessem acatado o que Deus ordenou e instruiu. Ah, Israel, se você tivesse ouvido, ah, Israel, se você tivesse obedecido, aconteceria isso, isso e isso. E aqui ele diz: mas a vocês, se tivessem ouvido, amado, obedecido, eu sustentaria com trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Queridos, o sustento de Deus tem essa dimensão. Para mim e para você, é o trigo mais fino, que não dá barriga, que não tem glúten. É o trigo de Deus, ele é completo, ele não engorda, ele não dá colesterol, não dá triglicérides. O trigo de Deus é o sustento mais perfeito e mais completo, o trigo mais fino. Peça isso de Deus. Não peça qualquer biscoito, qualquer pão, qualquer coisa, entendeu? Peça de Deus o trigo mais fino e o mel que escorre da rocha. O mel que escorre da rocha em Israel era a ideia da provisão e do alimento perfeito, com tudo que era necessário para viver com segurança, e saúde. Então, só isso, o trigo mais fino e o mel que escorre da rocha simbolizam todo o sustento que o ser humano precisa em todas as áreas. Quarta pilar do reino de Deus e do Pai Nosso é o perdão. O Pai Nosso prioriza o perdão de Deus. Se você não perdoa, Deus também não perdoará. Jesus falou de um homem que devia bilhões. De acordo com aquela parábola, é até exagero, mas o cara devia como se fosse o equivalente ao PIB de um país como a Bolívia ou o Paraguai. Tão alto,
devia 10 e tanto, só para exagerar mesmo. E aí o patrão chega e diz: patrão, eu não tenho condições, me dá um tempo, tenha paciência, eu vou trabalhar, eu vou te pagar até o último centavo. Se ele tivesse a ideia ali, de acordo com o texto, é que se ele tivesse 3.000 anos para viver, ganhando o salário dos judeus da época, e sem pagar nada, era preciso 3.000 anos de trabalho para pagar o que ele devia àquele patrão. Vou te pagar tudo. O patrão olhou para ele e falou: quando você vai me pagar isso? Não tem jeito, nós não cremos em reencarnação. 3.000 anos de trabalho para pagar? Olha, está perdoado. Vai, está livre. Você não deve mais nada. Rasga, tira do Serasa, do SPC. Está livre. Uau! Imagina, é assim que Deus faz conosco quando nos perdoa os pecados e nos salva em Cristo. E aí o sujeito sai e vai e encontra uma pessoa. Lembra que a dívida dele era a renda de 3.000 anos. E ele chega lá e encontra um sujeito que devia para ele o equivalente a 3.000 reais. Quer dizer, talvez um mês de trabalho só, ou 2 meses para a época. E aí ele falou: cadê? Te encontrei, até agora não me pagou? Vamos, você me deve. Aí, qual foi o discurso do outro coitado? Olha, tenha paciência comigo, eu vou trabalhar duro. Tudo que ele disse para o patrão, ele agora disse para ele: eu vou fazer, vou trabalhar, vou guardar, vou economizar, eu vou te pagar até o último centavo. É? Eu te conheço. Naquele tempo podia, mandou prender e colocar no cárcere. Fica aí, até que você me pague o que você me deve. Mas quanto é? 3.000. Aí depois alguém disse para aquele outro patrão: sabe o boneco lá? Ele mandou prender uma pessoa. Por quê? Porque devia para ele 3.000. O quê? Quanto eu doei para essa criatura? Pois está desfeito. Está desfeito o perdão. Não sei se é uma lógica de Jesus para explicar como funciona. Então desfeito. Agora pega ele também e coloca no cárcere. E agora, quando ele me pagar até o último centavo, aí ele sai de lá. Não tem purgatório. 3.000 anos. Então você imagina o absurdo que é. Como Jesus leva a sério não perdoar alguém. Perdoar é o que faz alguém viver bem. Tem gente doente de úlcera, de câncer. Tem gente que já pegou até lúpus porque não perdoa alguém. Não perdoar é viver numa prisão. Não porque o outro te prende, mas você se colocou numa prisão, num enredo. Alguém disse que não perdoar é como beber veneno e esperar que o outro morra. Mais ou menos assim. O perdão liberta em primeiro lugar o ofendido e depois o ofensor. Quando eu perdoo, eu estou trazendo alívio, não para o outro, mas em primeiro lugar para mim. Porque quando eu não perdoo, eu guardo uma mágoa, eu durmo com aquilo, eu acordo com aquilo, eu toda hora lembro daquilo, e às vezes o ofensor nem lembra, né? Deus lembra, mas é melhor perdoar. Mateus 6,12: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Devedores está na segunda parte da oração aqui, da frase. Mas, numa ordem correta, o que Jesus quer dizer aqui: primeiro eu perdoo, assim como faz o meu perdão acontecer antes do de Deus. A ordem correta da frase: Senhor, do jeito que eu perdoo as pessoas que me ofendem, me perdoe também. Certo, professora? Então, do jeito que eu perdoo quem me ofendeu e me causa mal, do mesmo jeito, faça comigo, me perdoe também. Em outras palavras, a medida com que eu medir, eu vou ser medido. A régua que eu usar para medir os outros, Deus vai usar, ou os outros vão usar para me medir. Então a ideia é: eu recebo
normalmente, nesse caso aqui, aquilo que primeiro eu faço. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoarem aos outros as suas ofensas, também o Pai de vocês, que está nos céus, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, Deus, a salvação não é condicional. Deus mandou Jesus, ele morreu, pagou o preço, me arrependo, sou salvo. Mas aqui é condicional. É condicional. Essa ofensa aqui não é para salvação. Essa ofensa aqui é para viver bem. Tem gente que é salvo, mas é um salvo que carrega uma pedra no pescoço. E às vezes a pedra no pescoço é a falta de perdão. É salvo e carrega uma amargura na alma. Um perdão que não concedeu a alguém. E não quer dizer que o outro estava certo. Não, o outro está 1000% errado. Você não tem o direito de avaliar o peso ou o grau de medida. Não tem que viver de chazinho e cafezinho e tapioca com a pessoa. Às vezes não. Às vezes tem que perdoar. E imagina, por exemplo, uma mulher que sofre Maria da Penha todo dia. Entendeu? E corre um risco terrível. Ela tem que perdoar. Às vezes não tem mais como conviver. Tem casos extremos. Ela tem que perdoar. Não tem que toda semana visitar para levar à feira. A feira e outras feiras às vezes. Tem casal que se separa e toda semana leva à feira, pessoalmente. Na cozinha e no quarto. Não, não pode. Não, você não tem mais jeito, não tem mais jeito, entendeu? Então, o que faz? Perdoa, ama, mas não pode carregar o peso e a sombra do outro debaixo do pescoço, como uma coleira. Não, não é assim que Deus diz. Ama, ama. Perdoar significa lembrar da ofensa e não sentir mais a dor. A cicatriz curada é a prova de que você é maior do que aquilo que te feriu. Então, agora se a cicatriz sangra toda vez que você olha para ela, é porque não está curado. Mas se está curado, tem uma cicatriz, mas tenho uma vitória, tenho uma experiência, tenho a alma e o coração livre. Isso é perdoar. Isso é perdoar. Porque quem perdoa, vive perdoado. Alguém disse que a definição de um cristão, a melhor definição de um cristão é alguém que foi perdoado e vive perdoando. Tem várias, mas essa é uma das melhores. O cristão é alguém que foi perdoado por Deus e vive perdoando quem lhe ofende. Efésios 4:32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Não é perdoar uma única vez. Pedro sentiu gostosão. Senhor, eu sou um cara que perdoa, sabe? Quantas vezes eu devo perdoar um irmão que me ofende? Ah, Senhor, 7 vezes? Uau, ele estava exagerando. Generoso. Será que eu devo perdoar 7 vezes? Pedro, 7 vezes? Não, 70 vezes 7. E era por dia, não era nem a vida toda. Então, o que Pedro achava que estava exagerando, só Pedro, só isso. Entende? Então, perdoando uns aos outros, não é um ato, é uma ação contínua. Quantas vezes for necessário. Agora, claro que tem gente que tem vergonha. Ela quer o perdão do outro toda hora. E quando é a vez dela perdoar, não perdoa. Então tem que ter cuidado também. Então, assim, não pode brincar com os valores de Deus, né? Então, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, perdoando uns aos outros sempre. Às vezes, é preciso perdoar e abrir a porta. E às vezes, é preciso perdoar e fechar a porta. E às vezes, colocar um cadeado. E às vezes, colocar um cachorro também. Depende de quem te ofendeu, né? Mas perdoa. Mas fique do lado de lá do muro. Se precisar,
eu abençoo. Mas já não é guardar rancor, não é guardar mágoa, não é fechar a cara, não é passar pelo outro lado da rua, entende? O cristão é alguém que foi perdoado e vive perdoando. Última coisa, claro que tem outros pilares, mas desses 5 já dá para sustentar a casa da fé, a casa de um cristão maduro. O Pai Nosso prioriza a proteção. Obrigado. O Pai Nosso prioriza a proteção de Deus. Sabe o que é proteção? Quando você compra um celular, um laptop, quando você compra um notebook, a primeira coisa que você pensa e que te oferecem é um bom firewall, um bom antivírus. Para quê? Para que os vírus virtuais não atrapalhem o funcionamento da sua máquina. Então, o que são os vírus, né? Tem uns nomezinhos lá que o povo dessa área sabe. Esses bichos que atrapalham, que quebram a máquina inteira, que colocam tudo a perder, que fazem com que os hackers entrem na sua conta bancária. Cuidado, cuidado, porque está cheio de hacker no mundo espiritual, tá? Então, tem os Trojans, né? Os Trojans, que são alguns vírus aí. Mateus 6,13, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É importante que Deus não tenta ninguém para pecar. Deus observa como nós nos comportamos diante do pecado e da tentação. Tiago diz, 1,13, ninguém diga, quando for tentado, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus, Ele não tenta, Ele observa como é o nosso comportamento na tentação. Isaías 48:17, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Provérbios, quando você vai pelo caminho e quando você for tentado a se desviar para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir atrás de você uma voz, dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Porque a Torá diz que você vai falar da palavra, ler a palavra, ser guiado por ela, ao deitar, ao levantar, e ensinar ao seu filho, ensina a criança o caminho que deve andar. E quando ele for pela estrada da vida, ele não vai se desviar, porque ele tem uma palavra, uma direção que o conduz pelo caminho da verdade. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Sabe, a palavra de Deus é como um firewall, é como um antivírus que guarda o nosso coração e a nossa alma. 1 aos Coríntios 10:13, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Deus providencia livramento, proteção, garantia, blindagem. Deus blinda até certo ponto, porque nós temos um escudo, mas é o uso desse escudo que vai garantir que os dardos inflamados do maligno não vão penetrar essa couraça. Lucas 10, 22, 31 e 32. Estamos nos encaminhando aqui para a parte final. Jesus advertindo os discípulos de como deveria ser o comportamento diante do diabo, diante das lutas futuras. E ele falou para Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, balançar, sacudir, bagunçar a vida. Mas eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Simão, você é um discipulador. Simão, você é mais velho. Simão, você já andou mais tempo. Simão, você
é alguém que eu estou chamando para cuidar dos seus irmãos. Lembra que eu disse ontem que talvez tinha adolescentes, quase meninos, no meio do colégio apostólico de Jesus? Simão, quando você se converter, voltar para mim, aqui não é se converter, é de aceitar. Quando você adquirir mais revelação, quando você adquirir mais força de caráter e de fé, fortaleça os seus irmãos, segura, protege, abençoa, guarda, porque nós precisamos vigiar as costas um do outro. Sabe, lá na Roma antiga, a Bíblia fala de proteger o escudo da fé, guardar a couraça da justiça. A couraça da justiça, ela era só à frente. Você sabe como era que os romanos, os antigos legionários, eles lutavam? Eles tinham o escudo totalmente na frente, mas as costas não eram protegidas. Era só duas correias que amarravam, porque era na frente. Agora, se o inimigo viesse por trás, ele atingia facilmente os pulmões, né, as costas. Então, na hora da guerra, o que é que eles faziam? Vem cá, irmão, vocês dois. Vocês dois. Aqui, pode subir aqui, rapidinho. E aqui, esse é o primeiro soldado, tá? Ele está aqui protegido, aqui tem escudo, aqui tem uma proteção inteira. E esse também, só que vira aqui. Aqui nas costas, ele está desprotegido. Olha para cá, fica de frente. Os dois estão companheiros de luta. O inimigo está aqui, estão guerreando. Faz um gesto de espada aí, para frente. Não para o outro, para lá. O inimigo está para lá, não são vocês. O inimigo está para lá. Porém, se tivesse um inimigo aqui atrás, na hora que ele virava, ele ficava vulnerável para cá. Ele também. Então, na hora de lutar, vem cá, fica bem aqui, e você, aqui, mais aqui. E aqui você, de costas. Fica assim, cola as costas. Isso. A parte desprotegida, eles colavam um no outro. E agora, o que eles faziam? Eles podiam lutar, podem gesticular para cá e para lá, porque as costas estão protegidas. É lutar lado a lado com o seu companheiro, ainda que ele não está vendo o outro, mas eles estão unidos com o mesmo propósito, lutando contra o mesmo inimigo, até para mais de uma frente. O que não pode acontecer, pode virar aqui, é os dois atacarem um ao outro. Isso não pode nunca. Infelizmente, isso às vezes, sem querer ou querendo, acontece na igreja. Obrigado, pode ir. Amém. Obrigado. Aplauda o Senhor por eles. Bons atores. Então a ideia é que nós lutamos. Deus guarda e protege. Mas uma das maneiras de Deus guardar e proteger é quando eu guardo e protejo o meu irmão, lutando lado a lado com ele. Isso é família, isso é igreja, isso é exército. E ele diz aqui: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Uma das maneiras de Deus livrar do mal é o discipulado, é a oração, é a parceria, é a cooperação com os meus irmãos. Então, queridos, tem uma brincadeira que eu creio que muitos pais aqui já fizeram. O seu filho quer uma moeda, ou ele quer uma coisa. Tem criança de 2, 3 anos que sabe o que é dinheiro. Quando não era Pix, que hoje agora tudo é Pix, né? Não é se você vai para um aniversário, nem precisa levar presente, leve Pix. Às vezes o pessoal vai para algum lugar, qual é o presente? Pix. Os filhos vão sair para a rua, qual é o presente? O que é que ele quer? Pix, virou moda, né? Mas assim, antigamente tinha moeda. E aí o pai colocava uma moeda na mão, ou a mãe, e fechava a moeda. E a criança de 2, 3 anos, querendo pegar a moeda, ele fica fazendo força para abrir a sua mão. Quem nunca fez isso, né? Aí você deixa um dedo abrir. Claro que você quer dar a moeda, mas você quer saber até que ponto a criança vai puxar o seu dedo, o outro dedo, até que aparece a moeda. Uau, conseguiu. Parece que ele
conseguiu dobrar o seu dedo e virar e pegar a moeda. Mas na verdade, os pais antigamente faziam isso como uma maneira de ver até onde a criança ia, mas ele vai dar de qualquer jeito. Mas é muito importante que você vá na mão do seu pai e brinque com os dedos. Deus é assim, Ele tem prazer em dar boas dádivas aos seus filhos. Não, nenhum pai daria um escorpião quem pede o peixe. Nenhum pai dá uma pedra ao filho que pede pão. Porém, é importante que o reino seja trabalhado pelo aspecto da paternidade e da filiação. Seja trabalhado pelo aspecto de conhecer o programa, priorizar o programa de Deus. A provisão de Deus nunca vai faltar, mas é importante saber acioná-la. É importante receber e dar o perdão. E também receber e dar a proteção. Paternidade, programa, provisão, perdão e proteção. Tudo P, tudo no P, tá certo? São os pilares do Pai Nosso e do Reino de Deus e do CCA, com certeza. E do CCA e da sua família, da sua célula, dessa igreja, do Reino de Deus que está entre nós. Fique de pé. Aleluia. Oh Deus, oh Jesus. Pastor Marcos, adore o Senhor, queridos. Diga para o Senhor o que você quer na sua vida. Esses pilares, segurando a sua casa, segurando a sua fé, segurando a estrutura da sua família, ministério.